da CNTE, que a CNTE congrega os professores da rede pública e essa minha confederação, congrega os profissionais todos que atuam na rede privada de ensino, desde comunitárias até grandes empresas. Tem hoje mais de 1 milhão de representados na confederação. Ela é uma confederação de luta, atuante nas políticas públicas de educação e é combativa em defesa da educação pública. Então, feita essa apresentação, eu trouxe aqui alguns slides, porque eu acho que é mais fácil para visualizar a fala. Como professora, fiz isso. Não sei se eu vou conseguir dar conta nos 20 minutos, mas eu vou tentar ser rápido. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que nós temos que entender um pouco a conjuntura que nós estamos vivendo. Se uma palavra definisse a conjuntura, nós diríamos que nós estamos vivendo uma instabilidade. Então, a palavra que define a conjuntura brasileira. Que estabilidade? Uma estabilidade política, econômica e democrática. Nós vivemos hoje, depois do golpe, uma instabilidade. Ou seja, ninguém sabe, tem um monte de chute, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil. A verdade é que esse golpe aprofundou a pobreza, aprofundou a miséria, e é um golpe que teve no Brasil uma especificidade, que ninguém nunca imaginava. Eu, pelo menos, estou na luta política há muitos anos, nunca imaginava que a gente iria viver um golpe, um conluio entre o judiciário, um congresso eleito pelo voto direto, não é? E o mercado. E no âmbito internacional, os Estados Unidos, que quer recolocar o Brasil no campo de guerra, no seu campo de guerra. Não é? Porque o Brasil havia saído desse campo de guerra. Então é um conluio específico do Brasil, que tem um parlamento que foi eleito pelo povo brasileiro e que, em conluio com o mercado, com uma posição ultraliberal, deu o golpe. Então, é um golpe que tem por objetivo a luta contra a soberania, o ataque à democracia e favorecer o mercado. É para isso que ele foi feito. Por isso que existem algumas alucinações políticas do tipo seguinte: ah, não, a gente pode reverter. Meus amigos, nós vamos reverter esse golpe, mas não vai ser fácil. Porque esse golpe foi dado pelas classes dominantes, por aqueles que dominam o capital financeiro, né? E por aqueles que dominam o exército, que dominam o parlamento, que dominam o judiciário. É por eles que foi feito o golpe. Então, nós estamos vivendo essa situação. Educação, educação não pode ser entendida a não ser nesse contexto. Nós não podemos discutir educação no abstrato. Ora, a educação está ligada a um projeto de nação. A depender do projeto de nação que você tem uma educação, ou você tem uma concepção de educação. Educação não é só um campo de atuação sindical, nem é só um campo de área de conhecimento. Educação faz parte de projeto político de nação. Então, nós não podemos discutir educação no abstrato. No Brasil, nós temos algumas especificidades nesse campo. Primeiro, é que a nossa luta no campo da educação é estrutural. Por que ela é estrutural? Pode passar. Ela é estrutural porque, no Brasil, nós ainda não construímos duas coisas essenciais no campo da estabilidade educacional. Primeiro, nós não construímos um sistema público de educação universal. Não temos, no Brasil, um sistema público de educação universal. Segundo, nós não temos também, no Brasil, um sistema nacional de educação, que articule os subsistemas. Nós não temos. Nós não construímos. Então, a gente deixa a educação infantil com o município, a gente deixa a educação estadual com o Estado, né, a média com o Estado, e a federal com a federação. E não temos um plano, um projeto nacional de nação, de educação, que congrega esses três sistemas, ou subsistemas. Ou seja, não temos um sistema nacional de educação. A Argentina, para vocês terem uma ideia, pego lá os nossos irmãos, né? A Argentina tem um sistema universal de educação. Um sistema público universal de educação. E tem um sistema nacional de educação. Eles conseguiram, na batalha, fazer isso. Nós ainda não, apesar da grande batalha que nós temos no campo da educação, nós ainda não conseguimos construir essas duas coisas, que são básicas. Próximo, por favor. Por que nós não conseguimos? Ora, porque no Brasil, primeiro, nós temos uma grande dificuldade de entender o que é educação pública. Se vocês forem ver, até hoje é complicado. As constituintes nossas, todas, olha o que tiveram que fazer para colocar lá dentro público como direito e dever do Estado. Ou público como laico. Até hoje tem quem defende o público não laico,
Até hoje tem o que defende o público pago. Então, nós temos uma fragilidade teórica e constitutiva das políticas públicas de entender o que é público. O que é educação pública? Não é? Então, esse é um problema estrutural nosso. Né? O segundo problema é que nós temos outros fatores estruturantes. Por favor, pode mudar. Que é o seguinte: existe no Brasil algo que nos outros países não existe, pelo menos da América Latina. Como nós não constituímos um sistema universal, público, de educação, existe uma disputa na história da educação brasileira. Qual é a disputa entre o público e o privado no Brasil, na área da educação? No Brasil, a educação privada não é um direito democrático. Porque a educação privada podia ser um direito democrático. Olha, eu tenho vaga, boa qualidade na educação pública, mas eu quero fazer uma formação católica. Ok, direito democrático. Aqui não. A educação privada disputa com a rede pública para que a rede pública não tenha qualidade e não seja universal. Porque o dia que a rede pública no Brasil for universal e de qualidade, para que serve mesmo a rede privada? Um direito democrático. Portanto, não vai ter lucro. Então, ela disputa na história da educação brasileira, disputa organizadamente, politicamente, com quadros, para impedir que a rede pública se desenvolva com qualidade. Ela faz isso em todas as políticas públicas. Ela faz isso. Então, existe primeiro esse fator que é específico do Brasil. Específico do Brasil. Na América Latina, pelo menos. Bem. A outra coisa é que não existe educação que não esteja ligada a projeto de nação. E no Brasil, nós tivemos poucos momentos em que nós discutimos abertamente um projeto de nação. Poucos momentos. No Brasil, nós só tivemos 3 constituições democráticas. Pode passar o próximo, por favor. 3 constituições democráticas. O resto do tempo foram ditaduras. Então, você discute projeto de nação na ditadura? Você não discute. É óbvio que está sendo implementado um projeto ali. Óbvio. Mas você não discute, você não debate. E nós tivemos, então, poucos momentos. Então, nos momentos de democracia em que nós estávamos debatendo, nós, eu digo os educadores, a educação brasileira, abertamente, nós constituímos uma concepção de educação. Mas foram poucos os momentos. Foi em 34, em 46 e em 88. Pasmem, somente esses 3 momentos. E esses 3 momentos, companheiros, não foi de bobeira, foi de disputa. E muita disputa política. Muita disputa. Por isso que quando você fala em políticas públicas de educação, nós temos que ter paciência. Por quê? Uma LDB demora 15 anos no Brasil para ser aprovada. A primeira LDB, ela começou a ser escrita em 46. Ela só foi aprovada em 61. Em 64 veio o golpe e ela não foi implementada. Ora, todo esse tempo, por quê? Por que todo esse tempo demorou? Porque era uma política de Estado, ligada a uma concepção de sociedade. E, portanto, ela demora porque ela é um campo de disputa. É um campo de disputa, de concepção diferente de nação, de concepção diferente de educação. Né? Então, todas as leis que a gente conquistou nesse período, né, elas foram leis que foram debatidas. Em 88, nós fizemos uma Constituição Democrática. E ali nós colocamos um capítulo da educação. Quando você coloca na Constituição um capítulo, você tem que regulamentar esse capítulo. Porque a nossa Constituição não é autorregular. Você tem que regulamentar. Quais são as leis que regulamentam o capítulo de educação? As 2 principais é LDB e o Plano Nacional de Educação. Campo de disputa. Campo de disputa. Não é só campo de disputa entre o público e o privado, é com concepção de formação. Vocês sabem, aqui foi dito, né, o que foi a batalha para construir LDB. Porque tem campo de disputa. Então, ali, o que é formar? O que é formar o cidadão? Nós colocamos lá, nós queremos formar o cidadão. Para formar o cidadão, nós não queremos formar só para o trabalho. Nós queremos formar para a democracia. Nós queremos formação crítica. Nós colocamos lá na LDB. Não foi fácil colocar isso. Nós conseguimos. Porque tinha batalha, porque teve luta. Bem, por favor. Então, essa questão são questões... Pode passar. São questões típicas e que nos levou, em 88, numa Constituição que tem vitórias e derrotas. Na Constituição de 88 nós tivemos vitórias e derrotas. Nós tivemos um artigo lá que a educação pode ser livre à iniciativa privada. Está lá, na nossa Constituição. Foi uma derrota.
apesar de termos garantido a educação pública como obrigação e direito. Não é isso? Então, nós tivemos derrotas também. Né? Assim como na LDB, nós tivemos algumas vitórias e algumas derrotas. A LDB, por exemplo, criou 5 modalidades de ensino superior. Criou ensino superior sem pesquisa e extensão, só por área de saber. Foi uma derrota. É isso, uma derrota. Bem, essas derrotas e essas vitórias, elas têm um caldo. Qual é o caldo? A implantação, depois de 90, do projeto neoliberal no Brasil. 90, foi feita uma grande reforma no Brasil. Não foi só a reforma constitucional, né, que permitiu a privatização da nossa riqueza. Foram reformas também no campo da educação. Graves reformas, não é? Graves reformas. E o avanço do privatismo na educação. Foi um avanço. Então, nós tivemos, em 90, a grande expansão do ensino superior, privado. Porque a escola pública, o ensino superior público, não aumentou uma vaga. Ao contrário, teve instituição pública que fechou no período de 90. Então, nós tivemos um avanço da rede privada, né? Toda a rede privada, que proporcionou qualitativamente a modificação do seu caráter. Porque a rede privada que cresceu na década de 90 era uma rede privada de dono de escola, de empresa. A rede privada que começa a existir a partir de 2005 não tem donos. É capital aberto da Bolsa de Valor. Essa não tem dono. Essa tem, quem é o dono? O acionista, que não está ligando se ele está aplicando em educação ou na Coca-Cola. Ele quer que a ação dele dê lucro. E o mercado tem muito interesse no Brasil, porque nós somos um país continental. País continental, que tem uma demanda pela educação enorme, não é? Enorme. Então, isso passou a se constituir depois da década de 90. Além disso, nós temos um caldo ideológico, que foi propositado, foi feito. Qual era o caldo ideológico? O fim das nações, a impossibilidade de transformar a sociedade, ficou todo mundo. Agora eu me conformo com o capitalismo, porque não tem jeito. Tem? Eu não consigo mudar o mundo. O individualismo exacerbado, a heterotopia, que é o que eu estou chamando de pós-modernidade, a heterotopia. Ah, eu sou negro, eu sou